que a paz do Senhor Jesus esteja no meu coração e no teu coração. Eu estou aqui para gravar uma breve mensagem sobre uma aula básica para os novos pregadores itinerantes. Estando esses dias aí pelo interior de São Paulo, muitas pessoas que almejam pregar o Evangelho estão passando situações. Gostaria que eu fizesse uma série básica. Eu vou lançar esse, não sei o tempo que terei depois para continuar. Mas eu gostaria de dizer para você que há dois tipos de cilada contra o pregador itinerante, para tentar persuadir, distorcer ou tentar desviá-lo do propósito da itinerância. O primeiro deles é que, devido à dificuldade até se estabelecer um ministério, a sua pessoa ser conhecida, na sua atividade cristã de seriedade, filho de Deus, muitas pessoas passam dificuldades extremas financeiras para conquistar tanto mantenedores fixos ou como uma agenda constante, uma agenda contínua, como se assim pudesse dizer. E isso causa dificuldades, barreiras e às vezes portas financeiras até para trabalho, ainda que ele queira, não se abre. É nesta hora que você deve ir para a batalha espiritual, repreendendo aquele que rouba, mata e destrói, que é o inimigo, tendo uma vida de consagração, determinando portas abertas, orando a Cristo que tem a chave que abre e ninguém fecha, e sabendo também que permanecendo na obediência, porque se Cristo fechar uma porta, não há ser humano para abrir. Esta também é a minha dica para você. A segunda dificuldade é quando ele vai, na verdade, no caminho da itinerância. Há muitas igrejas onde os pastores, para manter o rebanho ao seu bel prazer, ele distorce a palavra de Deus. E da palavra de Deus ele criou algumas fábulas, algumas histórias por onde ele mantém um rebanho, muitas horas passivo, que estão lá sem verdadeiramente conhecer o reino de Deus. E se você não pregar exatamente aquela cartilha dita ali, ou se você for um dia com a voz de Deus, como profeta, ou até mesmo na manifestação de dons, manifestando dons que ele se surpreenda, tipo o demônio numa pessoa que está com eles há muito tempo, mas nunca passou por uma libertação, então ali pode se fechar a porta, você ser perseguido, ele sair defamando você, a sua casa, a sua família, e muitas outras situações podem ocorrer. Então, observe bem que essas duas questões são uma verdade na vida do ministro itinerante. Mas primeiro, o ministério do itinerante, quando ele aceita fazer parte dessa ideia do ministro local que liga e fala, ó, vem pregar, mas prega sobre isso, prega sobre aquilo, e já coloca a palavra na sua boca, só substitui a figura dele, que ele acha que está marcado, ou faz o marketing em cima de vai estar aqui um homem de Deus. E aí depois, tá vendo, igreja? Tudo que eu falei está confirmado. Aquelas histórias, é uma troca, entra mais dinheiro para ele, ele te dá uma porção, e ali fica tudo certo. Eu sei que você não conhece a forma administrativa, mas pode ocorrer isso. E se você fizer parte disso, quer dizer, você desconverteu-se do ministério da itinerância. Você passou a tirar Cristo como cabeça da tua vida e do teu ministério e passou a ser presa de homem, fantoche de homem. É por isso que é até um prejuízo quando você vê muitos pregadores que eles intitularam lá, vamos dizer, ele tirou o Espírito e deu lá, vamos supor assim, meu nome é Eucalipto de Jesus e o meu ministério é ministério de avivamento. Mas nós sabemos que avivamento não é só pregar, receba e toma. Avivamento é tornar da vida. Tornar da vida tem que detectar a enfermidade, tem que colocar aparelhos necessários, medicamentos necessários, e a única palavra que pode penetrar alma, espírito, juntas, medula, pensamentos e intenções do coração, dando vida nesse mundo e vida eterna, é Cristo, não tem outro. Então, o pregador itinerante ele vai ser tentado com o tempo a deixar de ser boca de Deus, porque muitos podem fechar para ele até do início, devido à sua sinceridade, à sua unção, ou ação dos dons que surpreenda, ou também se for falsos, aí está enganado, tem que saber por que estão bloqueando sua vida também. Então automaticamente,
se você mudar esses conceitos, você tirou o Senhor. Você passou a ser, na verdade, um jogador contra o reino de Deus. Eu vou pregar assim da igreja, que lá tem um número grande, vai manter as portas abertas. Tem muitos fazendo isso. Por quê? Porque eles estão vivendo mais a vontade de Deus e para fazer com que o reino dele se manifeste na terra. Ele está preocupado em viver da obra e não viver para a obra. Então, se você quer ser um verdadeiro itinerante, viva para a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Outros, por exemplo, estão se intitulando ministro da prosperidade. Outros até dizem teologia da prosperidade. E eu acredito num Deus que prospera, Jeová Jireh, o Deus da providência. Eu acredito, Jesus falou, dá a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Mas muitos estão pregando a maneira errada. Deus levará a prosperidade, a vida, a abundância. Quem não paga água, luz, imposto, quem não paga lá, vamos dizer, seus afazeres, seu carro, a gasolina, você precisa ser próspero. Você precisa, mas as bandeiras absurdas e os movimentos que estão fazendo por aí, principalmente itinerantes fazendo, isso é que está fazendo as pessoas terem dúvida, porque a maneira que estão indo, estão extorquindo o resto da lã das ovelhas e não levando elas a um caminho da prosperidade. Então, com isso também, você itinerante será tentado com o tempo a mudar a característica do ministério verdadeiro de Deus, porque veja bem, todo ministério ele vai levar do Senhor para pregar a libertação. A pessoa fala, tem que falar só um textinho de cura e ficar orando pelos dons. Não é. A maior parte dos ministros dos dons espirituais fazem isso. Só que a Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Se falar mal ou não me explicar bem, as pessoas não entenderão. Se deixar faltando, as pessoas não crescerão. Então, por exemplo, para pregar a libertação, qualquer texto da Bíblia serve. Se você for pregar da queda de Adão e Eva, está falando de libertação, porque depois Cristo vai perdoar, matar o cordeiro, vestir eles de roupa e tal, etc. Se você for pregar sobre Caim, matar Abel, você vai estar lá pregando sobre comportamentos da inveja, que é uma doença da alma, uma doença espiritual, uma doença mental, que vai fazer com que a pessoa peca. Se você pregar lá como Noé sobre o dilúvio, está pregando o final dos tempos, que se o povo não tiver preparado, o arrebatamento vai vir. E a maior parte das igrejas não prega. Se você pregar Gênesis 11 sobre a confusão de línguas, ali foi a misericórdia de Deus por causa de um intento maligno do coração do homem que nunca alcançaria os céus. Então, todo texto da palavra de Deus leva à libertação e todo texto leva à prosperidade. E todo texto automaticamente vai levar à cura. Todo texto vai levar à cura. Não tem texto para curar mais do que textos que falam sobre arrependimento. Não há textos para evitar que a pessoa caia em desgraça do que um texto de exortação colocada pelo Espírito. É por isso que você, como itinerante, não deve bloquear o Espírito para ser fantoche de ministros da fábulas. Ministros que já têm um rebanho dele, mas lá a voz de Deus é parcial. Lá Deus não pode falar totalmente. Aleluia! Também entenda como itinerante que o seu dever é ser boca de Deus na terra. E para ser boca de Deus, você tem que viver para Deus e ser consagrado para Deus. Totalmente separado do diabo, do pecado, do mundo e do ego. Você tem que dar honra total ao Senhor para que Ele estabeleça. Porque se fechar uma porta, Deus vai abrir outra. O problema é que se você ficar fazendo a vontade só dos homens, tudo bem, você vai ter a porta de homens aberta, mas é a hora que Deus fechar as portas para você. Tem várias formas de Deus fechar as portas. A maior parte dos itinerantes que eu conheço hoje, correndo para lá e para cá, até os famosos, tem uma vida endividada, porque entra muito, mas não são pessoas administrativas, coesa com a vida espiritual. Se aqui, saiba que a igreja de líderes que fazem o que quer, prega que o rebanho é dele, lá tem que pregar o que ele quer, lá quem manda é ele. Se ele te expulsar, fica tranquilo, Deus está te moldando para sair um dia da itinerância e ser um pastor. E se Deus te ungir e te subir no degrau do ministério, tem um rebanho, conforme a tua capacitação, conforme aquilo que Deus te levantou para fazer. Sempre haverá na terra remanescentes, pessoas que querem ir para o céu. Então, veja bem,
O que acontecerá com o ministro itinerante que não pregar sobre a vontade de Deus, sobre o reino de Deus verdadeiramente e genuinamente, sabendo que a manifestação de Deus opera aqui nessa terra? Se você fizer, eu vou lá e prego assim, porque assim mantém as portas abertas, você será cúmplice do líder que faz a fábula, e você será cúmplice, cúmplice do líder é transgressão ministerial, vai dar conta pelo ministério errado. E vai ser cúmplice do povo cego para o inferno. Você também será culpado do sangue dos outros. Quando se fala ministerialmente, você é cúmplice do seu sangue em primeira mão, porque você não pregou e não viveu o que Deus queria. E quando fala dos outros, é porque você foi conduzindo e mantendo os outros ao fogo eterno. Então há uma necessidade de, como itinerante, você ser uma pessoa cônscia, fazer a vontade de Deus. Fecharam-se muitas portas para mim na terra. Há ministros que já falou para os outros, não veio falar para mim porque não é homem de Deus, que nunca me levaria, me viu pregando em outro lugar para pregar na igreja dele, que correria o risco de matar as ovelhas. Mas pelo contrário, todas as que tomaram atitudes baseadas na palavra que Deus me deu, inspirado por Deus, eu não estou vendo nenhum que foi para o inferno. Enquanto membros dessas igrejas ligam para mim ao quebrado. E eu não estou falando de amigos íntimos meus que eu estou pregando na igreja dele direto. Porque se eu estou pregando na tua igreja é porque você está conduzindo um rebanho para Deus. Estamos falando da adversidade e do problema do ministério itinerante. Então essa é uma aula básica que, se você parar para meditar e for orar diante de Deus, o Senhor Deus te levará por um cônscio vivo e eterno caminho, porque você viverá, ministrará e irá para a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus levante aí você itinerante que nos pediu para fazer algo assim. Pedimos a graça de Deus, o que Ele nos deu é isso, estamos compartilhando com você para a glória de Deus.